O destino dos povos não alcançados. O que acontecerá com aquelas pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, que partem dessa para outro, sem ter ouvido a palavra, o Evangelho? Essas pessoas serão julgadas com mais ou com menos vigor. Essas pessoas serão lançadas no lago de fogo pelo fato de nunca terem ouvido a palavra de Deus? Ou vai ter algum critério? Então, vamos falar um pouco desse assunto nesse vídeo, sobre as pessoas que morrem sem nunca ter ouvido o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Então, vem com a gente. Vamos ler o texto que está em Romanos capítulo 2, versículo 12 ao 16. Lá diz: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não só os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme a declaração do Evangelho. Ou seja, de acordo com o texto aqui, as pessoas que nunca ouviram o Evangelho serão julgados de acordo com a sua consciência. Na vez que ela cometeu o pecado, a consciência, no caso, reprovou e ela não praticou, ela foi declarada justa. E quando ela sente vontade de pecar, pois a consciência diz também que é pecado, ela pratica, ela não no caso, aceita como justa, ela é condenada pelo pecado, pois a consciência alertou um que é certo e um que é errado, pois todos nós temos um padrão moral instalado em nós, intrínseco em nosso coração. Sabemos tudo o que é certo e o que é errado, pelo menos o básico nós sabemos. Sendo assim, como diz no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 13, nos mostra que é possível que alguém que nunca ouviu o Evangelho seja declarado justo, justificado. Porém, como? Paulo diz que é praticando naturalmente o que a lei moral ordena, mesmo sem ter uma lei escrita. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Essa lei moral se refere à lei da consciência, gravada em nossos corações, como está em Romanos capítulo 2, versículo 15, que todos nós possuímos, e é por meio dela que sabemos aquilo que é moralmente certo e aquilo que é moralmente reprovado. Os israelitas já sabiam que o assassinato era proibido antes de Moisés descer do monte com as 2 tábuas, dizendo que era proibido matar. Isso porque em suas consciências eles podiam distinguir um que é certo e um que é errado. Conceitos morais como honrar pai e mãe, não assassinar, não roubar, não adulterar e não dar falso testemunho existe em todas as civilizações, mesmo naquelas que nunca tiveram a lei de Moisés ou o Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Jesus sabem que fazer algo errado, como beber, por exemplo, é algo moralmente repugnante, porque possui uma consciência que lhes diz um que é certo e um que é errado. Essa consciência moral foi implantada por Deus no coração de cada pessoa, a despeito de qualquer lei escrita, como está em Romanos capítulo 2, versículo 14. Depois você confere na sua Bíblia. E Paulo diz que é possível ser justificado, obedecendo-a, caso não possua a lei escrita. Em outras palavras, Deus proporcionou um meio pelo qual aqueles que nunca ouviram a palavra escrita, a lei de Moisés ou o Evangelho de Cristo, possam ser justificados, que é a obediência à lei moral. Porém, a salvação permanece sendo pela graça, e o Salvador continua sendo Deus. Mas a ponte que liga o pecador à graça, que no caso de quem conhece Jesus Cristo, é a fé nele. Temos acesso pela fé a esta graça. Romanos capítulo 5, versículo 2. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Para quem não conhece Deus, sujeitou a própria consciência moral, ao invés de deixar-lhe sem uma ponte e sem oportunidade de salvação. Desta forma, os bilhões que nunca ouviram falar de Jesus na vida não estarão todos automaticamente condenados,
mas têm uma chance pela graça e misericórdia de Deus. Ou seja, em resumo, os que têm a lei, que estudam a palavra de Deus, que conhecem o Evangelho, que já ouviram, serão julgados de acordo com o seu conhecimento e o que pratica. Se praticam o que acha certo e se abstêm do que é errado. Porém, eles também têm a lei moral, uma lei que foi imputada por Deus no coração de todos nós, na consciência. E também os que nunca ouviram falar, sei que no meio de hoje, no tempo, no contexto que estamos vivendo, é difícil alguém não ter ouvido falar devido à internet e etc. Mas há pessoas que vivem em lugares remotos que nunca ouviram. Então, essas pessoas serão julgadas de acordo com a consciência. Se ele sabe que, por exemplo, cometer um homicídio é errado e eles não cometem, pois a consciência acusa, eles foram justificados. Não praticaram o mal que a consciência condena. Mas se a consciência condena e eles praticam, não serão justificados, serão condenados, certo? De acordo com a consciência, com a lei moral que está implantada em seus corações. Então, amados irmãos, chegamos ao final desse breve vídeo sobre as pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, o Evangelho. Então, esses serão julgados de acordo com a consciência. Se eles foram fiéis e obedeceram quando a consciência alertava que estavam errados, eles não praticavam, certo? Então, eles vão ser julgados de acordo com esse método. E quem ouviu vai também ser julgado de acordo com a consciência e também com o conhecimento que ele obteve com os estudos do Evangelho, da palavra de Deus. Lá os antigos hebreus com a lei do Moisés e agora com o Evangelho pregado por Jesus Cristo, as boas novas, certo? Então terminamos por aqui este breve vídeo, certo? Então curte, comente e compartilha, certo? E se inscreve no canal para poder você ter mais conteúdo e receber os novos lançamentos que a gente fizer aqui no canal sobre o Evangelho, certo? Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo, fui!